Olá, bem-vindos a mais uma aula de AutoCAD voltada para projeto arquitetônico. Hoje nós vamos ver o comando de escala, continuando aqui dentro da aba de modificação de um desenho. Escala fica nesse ícone abaixo do mirror, ou a gente pode usar o teclado e digitar SC e Enter. A primeira coisa que a gente pensa quando a gente vai fazer a projeção da escala, que a gente precisa é selecionar o nosso objeto, dar um Enter, a gente vai especificar um ponto de base, vamos imaginar que eu quero especificar esse ponto de base aqui, e depois a gente vai dar um fator de escala. Se eu quero aumentar essa escala, eu vou colocar um fator de escala acima de 0. Então, vamos imaginar que eu quero aumentar ele 2 vezes. Então, eu vou dar 2 e Enter. E aí, a minha cota que era 6 passou para 12 e a minha cota que era 5 passou para 10. Agora eu vou voltar aqui só para explicar uma coisa importante. Voltei o meu desenho da forma que ele estava anteriormente. Toda vez que eu tiver que criar a escala de um desenho, e se eu tiver que manter alguma distância, manter alguma coisa em relação ao objeto existente, o meu ponto de referência tem que ser o ponto de referência voltado para esse objeto. Por exemplo, se eu quero aumentar a escala desse meu desenho aqui, mas eu não quero que ela ultrapasse essas duas linhas, eu preciso colocar o meu ponto de referência entre esse eixo e esse eixo. Se eu coloco do lado de cá, ele vai aumentar, porque o ponto de referência que eu utilizo é o que vai prender o meu desenho, ele vai aumentar a partir daquele ponto. Então, se eu coloco nessa lateral, aqui embaixo ou aqui em cima, pode ser que aumentando ele ultrapasse essa minha linha aqui. Então, por isso que quando eu seleciono o meu objeto, dou Enter e vou especificar o meu ponto de referência aqui, eu tenho que colocar o que está próximo àquilo que eu quero manter. Então, vou colocar aqui no meio, novamente. Vamos imaginar que agora eu vou reduzir. Então, se eu coloquei aquela hora 2, eu vou colocar agora 0,4, por exemplo. Então, eu reduzi aqui o meu desenho, de 6 foi para 2,40, de 5 foi para 2. Outra forma que eu tenho de criar uma escala é a partir de um comprimento de referência. Então, por exemplo, eu vou selecionar aqui o meu objeto que eu vou escalar, vou dar um Enter. Ele pede aqui para especificar um ponto de base. Eu vou clicar aqui embaixo, e depois ele mostra aqui embaixo duas situações. Eu posso escalar ou criando uma cópia desse objeto, ou a partir de um ponto de referência. Eu vou escolher agora, eu vou clicar aqui em referência, e aí o que ele vai me perguntar? Especifique a referência da largura que eu tenho no meu objeto. Então, eu vou clicar aqui, no ponto perto dessa porta e nesse ponto final da parede aqui. Então, esse ponto é o ponto que ele vai manter. Então, por exemplo, eu tinha 600 ali, que era a minha cota, e eu quero passar esse ponto agora para 800. Então, ele vai escalar a partir desse valor. Então, o próximo comando que eu vou colocar para ele aqui é o valor da nova largura que eu vou ter dentro desse cômodo. Então, eu vou colocar aqui 800 e vou dar um Enter. Então, aqui que era 600 foi para 800. Aqui, ele escalou de forma aleatória, por isso que deu um valor muito picado aqui. Mas aquilo que a gente colocou para ele entendeu. De 600, ele passou para 800. A outra forma que a gente tem também de escalar um desenho é selecionando ele e fazendo uma cópia. Então, olha só, vou clicar aqui e venho aqui em Copy. Quando eu venho em Copy, ele vai me pedir um novo fator de escala, mas ele vai manter o desenho original que eu tenho. Então, eu vou colocar aqui 3, por exemplo. Então, olha só, ele aumentou o desenho 3 vezes, mas ele manteve o desenho original. Então, são as formas que a gente tem de criar um desenho, fazer uma modificação num desenho a partir da escala. Uma coisa que é muito importante, que a gente usa muito num projeto arquitetônico, e eu trouxe aqui um exemplo para mostrar, é como que se a gente pegar um desenho
de outra pessoa, como que a gente descobre a escala que o desenho está e como que a gente consegue trabalhar nele se já foi dada uma escala nesse desenho. Então, a outra forma que a gente tem de usar o comando de escala é para a gente descobrir, quando a gente pega o desenho de outra pessoa, para a gente descobrir qual escala que aquele desenho está e como que a gente pode transformar essa escala para a gente poder usar esse desenho. Quando a gente pega esse desenho, eu tenho a planta de cobertura de um projeto, eu venho aqui em cima, a escala está 6,75, a cota está 6,75 para essa linha, e quando eu venho em distância e vou medir a linha, eu vejo que a linha está 4,05. Então, a distância, significa, se ela não está na mesma cota, significa que o desenho ele recebeu uma escala anteriormente. Mas como que eu faço então para descobrir essa escala, para continuar o meu desenho, a partir dessa modificação que a pessoa fez? Eu vou dividir 6,75 por 4,05 na calculadora. Então, vai dar uma dízima periódica de 1,6666. Aí, agora eu vou em escala, vou selecionar o desenho todo, vou dar Enter, vou clicar no ponto aqui de referência e vou colocar esse valor que eu achei na calculadora. Então, vamos lá, 1,6666666 e vou dar um Enter. Ele aumentou o meu desenho. Então, ele já passou para uma escala. Continuou a cota com o mesmo valor. Agora, eu vou conferir se a minha linha tem o mesmo valor da cota. Então, eu venho aqui em distância, vou clicar num ponto e no outro, tenho lá 6,75. Isso significa que a gente passou o nosso desenho, que estava numa determinada escala, para a escala de 1 para 1. Então, a gente consegue fazer qualquer alteração nesse desenho sem atrapalhar o projeto, sem a gente criar uma medida que está fora da escala. Então, a gente consegue fazer isso a partir dessa alteração. Isso a gente faz para todo tipo de desenho. Se a gente receber um projeto que foi todo feito aqui no Model, cada desenho estiver numa escala diferente, a gente tem que fazer a conta de cada escala, olhar a cota, fazer a conta de cada escala e transformar todos os desenhos. Porque aí uma alteração que a gente fizer em um, consequentemente, a gente acaba fazendo a mesma alteração em todos. Todos os nossos desenhos ficam na escala de 1 para 1, porque é assim que a gente precisa trabalhar. Então é isso, eu espero que tenha ficado bastante claro. Então até a nossa próxima aula.